Olá pessoal, quando as pessoas falam em metais preciosos, geralmente pensamos em ouro e prata usado em joias. A platina também é usada para joias, como também em muitas tecnologias. E isso é tudo, não é? No entanto, existem muitos outros metais que são mais valiosos do que o ouro porque são raros e indispensáveis. É o caso do paládio, que vale em peso o dobro do ouro. Um metal raro cujo uso e preço aumentaram em todo o mundo e que criou uma nova classe de ladrões de carros. Fique comigo que eu te conto tudo o que está acontecendo agora mesmo. À medida que a demanda crescente cria uma escassez de paládio, começa a corrida para encontrar uma nova alternativa antes que a indústria automobilística realmente encontre um obstáculo. O paládio é um metal branco acinzentado, descoberto pela primeira vez em 1803, um grupo de metais chamados elementos do grupo da platina, ou platinoides. Esses elementos são conhecidos por seus altos pontos de fusão, sua resistência à corrosão e, acima de tudo, por suas grandes propriedades catalíticas. Quando queremos controlar reações químicas, muitas vezes o problema é que elas são muito lentas. É preciso, portanto, um catalisador para acelerar as reações. E o paládio é muito eficaz na catálise heterogênea, ou seja, catálise em que um catalisador está em uma fase sólida, separada dos reagentes, que estão na fase gasosa. Neste tipo de reação química, os substratos encontram uma superfície na qual podem se fixar e se reorganizar muito rapidamente. Então, uma vez reorganizados, eles se separam. Essa superfície que permite o rearranjo das moléculas é o catalisador. Ela não é realmente usada na reação como reagente ou produto. Não torna a reação possível, mas, se for, pode acelerar muito. O paládio tem sido usado em carros desde que padrões de emissões mais rígidos foram introduzidos em 1975 nos Estados Unidos e se tornou obrigatório em carros novos na Europa em 1993. Ele é embutido em um dispositivo chamado conversor catalítico. Um motor de combustão produz três tipos de substâncias que não queremos encontrar na atmosfera. O combustível não queimado é obviamente um problema. Outra é o monóxido de carbono, proveniente do combustível que foi apenas parcialmente queimado. O terceiro problema são os óxidos de nitrogênio. Dentro do motor, o nitrogênio do ar pode oxidar para formar vários óxidos de nitrogênio, também conhecidos como NOx, que podem causar chuva ácida, alguns dos quais apresentam toxicidade semelhante à do monóxido de carbono. Então, quando esses gases passam pela estrutura de favo de mel dentro de um conversor catalítico, as nanopartículas de paládio e outros PGMs, como o ródio, trabalham para queimar ou quebrar os gases tóxicos em gases menos nocivos. Os conversores catalíticos resultaram em uma queda significativa nas emissões de monóxido de carbono e óxido nitroso desde sua adoção na década de 1970. E quanto mais paládio eles usam, mais eficientes são. À medida que mais fabricantes tentam reduzir seu impacto no meio ambiente e regulamentos de emissões mais rígidos são implementados em lugares como a Europa e a China, a demanda e o custo do paládio aumentam e não há o suficiente para todos. Os Estados Unidos extraem apenas cerca de 14 toneladas de paládio por ano, mas usam mais de 90 toneladas por ano. E com apenas dois grandes fornecedores de paládio no mundo, a Rússia e a África do Sul, há um verdadeiro gargalo para levar o metal para onde ele é mais necessário. De fato, esta sede por paládio criou novas rugas no mercado, algumas justas em relação à demanda, outras nem tanto. É preciso dizer que os conversores dos veículos ficam bastante expostos, você quase nem se abaixa para pegá-los. Quase qualquer pessoa com uma serra ou um esmeril pode entrar embaixo de um carro para desligar o conversor catalítico. Cada conversor pode conter entre 2 e 3 gramas de paládio e valer entre 500 e 1.000 euros no mercado negro. Nos Estados Unidos, 85 toneladas de paládio são recicladas a cada ano, quase todas provenientes de conversores catalíticos descartados. É o tipo de negócio que prospera quando uma indústria procura cada sucata disponível de um metal precioso. Tanto é assim que lá, o preço de recompra de conversores para reciclagem também está subindo vertiginosamente, e com os preços aumenta a sedução do lucro e, portanto, os roubos. À medida que o preço dos metais preciosos dentro dos conversores continua a subir, também aumenta a taxa de roubo. Somente nos últimos 3 anos, os voos mensais com conversores catalíticos nos Estados Unidos cresceram de pouco mais de 108 por mês em 2018 para mais de 1.200 em 2020. O preço do paládio está impulsionando toda essa história, o que certamente faz você se perguntar por que contamos com um material tão raro para importantes tarefas diárias. Verdade seja dita, não temos escolha no momento, mas isso pode mudar. A substituição de metais preciosos é uma área ativa de pesquisa.
O objetivo é substituir esses metais raros por materiais muito mais comuns, por meio da inovação tecnológica, não apenas em conversores catalíticos, mas em muitas outras aplicações, onde os metais preciosos são importantes, mas continua sendo um desafio muito grande. Outra abordagem é usar materiais como o paládio de forma mais eficiente, aumentando a área em que uma determinada massa desse metal pode cobrir, espalhando-os átomo por átomo. Esta é realmente a quantidade mínima de metal que você pode usar neles, e é um princípio muito simples. Se você tem uma partícula de material, quanto menor você a torna, mais área de superfície externa você tem por quantidade deste material. Assim, quanto mais o tamanho das partículas ou chapeamento for reduzido, mais será possível produzir conversores com a mesma massa de platinoides e menos eles devem ser caros para produzir. Mas a engenharia de paládio em escala atômica também traz novos desafios. Um único átomo é muito menos estável do que um aglomerado e, portanto, ainda muito menos estável do que um metal a granel. Tantas pesquisas estão sendo feitas sobre como fazer um único átomo de paládio, ródio ou platina permanecer no lugar e manter sua funcionalidade por um longo período de tempo. Esta é uma área de pesquisa muito interessante. Ainda há um longo caminho a percorrer antes que esta tecnologia esteja pronta para qualquer aplicação prática. Mas um mundo cheio de veículos elétricos de emissão zero ainda está muito longe. Enquanto isso, se você possui um carro movido a gasolina, fique de olho no seu conversor catalítico e não seja pego na onda de crimes relacionados ao paládio. Se você gostou do nosso tópico, deixe aquele joinha. Para assistir outros vídeos do mesmo gênero, não hesite em se inscrever no canal. E acima de tudo, deixe-nos sugestões para os nossos próximos tópicos. E ative também o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. E eu te conto tudo muito em breve aqui no ATEC PT.